Quem já passou por um procedimento cirúrgico sabe, um dos momentos mais temidos pelos pacientes é o pós-operatório. Não importa motivo de saúde ou estética, todo mundo espera um bom resultado. E quando ele não acontece? Pedir na justiça indenizações é um caminho, mas como o juiz qualifica o erro? Como uma negligência médica ou um resultado inesperado? Não há como negar que foi uma luta dela e da família. 3 anos de espera e quando eles menos esperavam, saiu a resposta da justiça. Dona Ivone vai ser indenizada por erro médico. Em 2007, ela entrou no centro cirúrgico para retirar o útero. Horas depois do procedimento, soube de um funcionário do hospital que o profissional responsável pela cirurgia teria furado a bexiga. Os exames apontaram falha humana, mas a maior prova era visível no dia a dia. Eu estava com continência, eu não tinha controle da urina. Eu tinha dificuldades no meu trabalho, porque usando sonda era um constrangimento total para mim. Na rua era difícil para mim andar, porque às vezes eu estava andando na rua, eu teria que correr no primeiro local que tivesse um banheiro e entrar, porque estava toda molhada, tinha que trocar de roupa, aquela coisa toda. Então, foi muito humilhante para mim nessa época e foi muito difícil. Dona Ivone tentou saber do médico o motivo. Ele não apareceu para dar resposta. Ela procurou um advogado e na ação foi pedido quase R$100 mil de indenização. O juiz entendeu que houve falha do profissional, mas reduziu o valor a ser recebido. A gente sabia que isso aí o juiz não ia aumentar para 200, mas pelo menos ele baixasse para 90 mil já era, quer dizer, já era uma indenização razoável, né? Mas no caso dela, na primeira instância, o juiz concedeu R$35 mil de indenização por danos morais, né? E os danos materiais era pouca coisa, porque era R$100 e poucos, tendo em vista que o hospital era público, né? Ela não gastou somente com alguns, talvez com alguns instrumentos só, né? E também a condenação foi além, que alcançou também a questão da correção, para que o médico faça a correção daquela cirurgia, daquele erro, né? As condições peculiares a cada pessoa. Então, o nível social da pessoa, o tipo de atividade que ela exerce, até que ponto aquele dano físico acarretou reflexos na sua vida de relação, em relação às demais pessoas que com ela convivem. Tudo isso é mensurado pelo juiz. Então, ele verifica esses aspectos, tanto em relação à vítima, como também em relação ao ofensor, para quantificar adequadamente. O dano físico é um pouco mais fácil de ser quantificado, porque existem umas tabelas atuariais que, dependendo do grau de incapacitação, há um percentual para pensionamento. Agora, a grande preocupação, e aquilo que realmente é difícil, é a quantificação do dano moral. Quanto vale um braço perdido? Quanto vale uma visão perdida? Quanto vale a vida de um ser querido perdido? Né? Então, esse tipo de quantificação que é mais difícil. A maior parte da indenização, nesse caso, é para compensar o dano moral, o prejuízo provocado no emocional, na vida do paciente. Marcas que nem o tempo é capaz de apagar. Mesmo que eu te ganhasse milhões, não vai pagar o que eu passei. Só Deus sabe que os constrangimentos, as dificuldades que eu passei. Mas não vai ficar sempre, vai ficar sempre. Teria que fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça para tirar, porque de qualquer maneira, qualquer tempo que eu vou lembrar disso, vai ser difícil para mim. O dano é todo aquele prejuízo à pessoa. Então, a gente vai poder perceber o seguinte: quando ele é um dano material, ele vai estar ligado ao patrimônio da pessoa, ou seja, não vai estar ligado à pessoa propriamente, mas sim todas aquelas coisas que são patrimonializáveis, que são quantificáveis, que são economicamente avaliáveis. A luta deste defensor não se limita apenas a garantir a indenização à vítima. As providências são também para retirar do mercado aquelas pessoas que trabalham sem condições ou conhecimento suficiente para exercer a profissão.
Nós costumamos pedir também os danos morais. E uma outra coisa que nós costumamos fazer é pedir para que seja oficiado ao CRM, para que seja oficiado ao Ministério Público, para que apurem se houve um erro que atinja a esfera criminal, que atinja algum erro ético na condução dessas cirurgias. Existem médicos que não são habilitados fazendo cirurgias em locais inapropriados e não é raro que de vez em quando nós encontremos algum caso de morte por erro médico em cirurgias plásticas. Você não sabe o que fazer, o desespero, às vezes você não tem condições financeiras, que é o meu caso, e não tinha como, porque se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condições na época, eu poderia pagar um melhor médico, resolver isso com imediato, porque ninguém quer passar por um constrangimento desse, uma humilhação dessa. No próximo bloco, a importância do diálogo entre médico e paciente. Esclarecer riscos e possibilidades pode evitar problemas durante e depois da cirurgia. Encaminhe a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiçassemcedilha@stf.jus.br.